Pessoal, hoje em dia as pessoas não querem assumir responsabilidade sobre nada que elas fazem, irmão. E eu tô falando especificamente da minha geração. Da minha geração, pessoal que é jovem, pessoal que tem 18 anos, 20 anos, 22 anos, entendeu? Eu tenho 22. E o pessoal, cara, não quer assumir responsabilidade nenhuma por suas ações. Eles querem viver da forma que eles desejam, eles querem fazer o que eles estão a fim de fazer, porém, sem sofrer nenhuma consequência sobre isso. Eu vou te dar um exemplo aqui, talvez você pode falar que é extremo, tanto faz, mas eu vou te dar um exemplo. E também não estou falando que isso está certo. Vamos colocar aí, uma mulher que posta fotos de biquíni no Instagram. Essa mesma mulher, ela pode chegar e reclamar que o pessoal está objetificando ela nos comentários, que tal pessoa falou ali por trás, que tá, enfim, vendo ela apenas como apenas o corpo dela, entendeu? E não valorizando ela como mulher. Beleza. Isso pode estar errado, isso está errado. Claro, você como homem fazer isso está totalmente errado. Mas nós temos que entender o princípio que essa possível mulher não está entendendo, que é o que? Se você posta algo na rede social, é porque você quer que os outros vejam. Ah, não, mas eu postei porque eu estava me sentindo bem. Se sentir bem é uma coisa, postar é outra. Se você postou é porque você quer que os outros vejam. Porque se você não quer que os outros vejam, você não posta. É simples. Entendeu? Por exemplo, o pessoal que se grava chorando quer mostrar para os outros que tá chorando. Entendeu? Para que se você só quer chorar, então você chora. Se você quer mostrar para os outros que você tá chorando, então você posta que você tá chorando. Você grava e posta que tá chorando. Entende? Então, você entendeu a linha de raciocínio? O pessoal quer não quer assumir responsabilidade pelas coisas que estão fazendo, entendeu? E aí uma moça dessa reclama, mas ela ao mesmo tempo, ela também não quer sofrer, ela posta, mas ela não quer sofrer nenhuma consequência. E novamente, isso tá errado, certo? Tá errado você fazer isso como homem, você ficar objetificando, você ficar falando besteira. Porém, irmão, nós temos que entender que o mundo jaz no maligno. O povo de Deus é a minoria. O povo que busca fazer as coisas da maneira certa é minoria, porque o mundo jaz no maligno. O mal, cara, a essência do ser humano é má. A essência do ser humano é má. E é por isso que nós devemos buscar a Deus para poder mudar essa essência, entende? Então, não adianta você ficar de discursinho, eu ficar de discursinho aqui falando: pessoal, não façam isso. Homens, não objetifiquem as mulheres. Não fiquem falando besteira das mulheres ali. Não fiquem comentando essas coisas. Entendeu? Não adianta eu fazer isso. Por quê? Porque a minoria vai me ouvir, mas o problema não vai ser solucionado. A maioria não vai estar nem aí porque eu estou falando. Porque eles estão totalmente na carne. Estão totalmente, entendeu? Perdidos nessa energia maligna, entende? Vamos falar assim, dessa forma. Eles estão perdidos. Então, não adianta uma mulher que posta foto de biquíni, ela reclamar que os outros estão objetificando ela, falar para não fazer isso, que ela que se vista como a pessoa que ela é, entendeu? Mentalmente, vamos falar assim, comportamento, esse tipo de coisa, e não querer ser julgada pelas fotos que ela está postando, entende? Não adianta, porque a minoria vai ouvir, a maioria não vai estar nem aí, vai continuar fazendo. E novamente, isso é errado? É errado. Mas nós não podemos controlar o mundo, não tem como controlar o mundo, entendeu? Não tem como. E isso bate com mais uma coisa, a única coisa, só para concluir, a única coisa que nós podemos mudar é o nosso comportamento, certo? Então, se nós devemos assumir a responsabilidade pelo que fazemos. Então, se uma mulher está reclamando disso e ela faz isso, qual a opção dela? É parar de fazer, é parar de postar. Se ela não quer assumir a responsabilidade, não quer que aconteçam essas consequências que estão acontecendo, do pessoal ficar falando um monte de besteira e tudo mais, o que ela tem de opção, além de reclamar, que também não vai mudar as coisas, 90% que não vai mudar, é simplesmente parar de postar, entende? Porque eu vou te dar um exemplo. É como se eu fosse roubar alguém
e não quisesse sofrer as consequências de levar pancadaria na rua se me pegarem, entendeu? Se eu for roubar ali perto de casa, entendeu? Ali enfim, cheio de pessoal da feira ali e tudo mais. Quando pega um ladrão ali, irmão, o pessoal espanca, entendeu? E é como se eu fosse roubar, o pessoal me pegasse e falasse, não, gente, por favor, não me bate, porque já chamaram a polícia pra mim. Caraca, irmão, é o certo. Bater no ladrão quando pega, vamos falar assim sobre lei, integridade, vamos falar sobre Bíblia também. É o certo você pegar e descer pancada sendo que ele deve ser preso? Ele vai ser preso? Não é o certo, não é o certo. O certo é ele ser preso e pagar de forma justa pelos pecados que ele cometeu, pelo roubo que ele cometeu. Essa é a forma certa. Mas você acha que o pessoal vai querer escutar isso? O pessoal não vai estar nem aí, irmão. Entendeu? E você vai ter que sofrer as consequências do que você fez. Você vai ter que assumir a responsabilidade. Você roubou, você vai apanhar. Entendeu? Se você roubar ali do lado, no caso. Então é sobre isso que eu quero falar, entendeu? Eu sei que esse tema aqui é um pouco extremo, mas é sobre isso que eu quis falar aqui agora. Entendeu? E se você tá aqui, provavelmente é porque você tá gostando de ouvir sobre isso. Mas se você não concorda com algumas coisas aqui, tudo bem. Entendeu? Eu já me posicionei aqui, já falei que eu não concordo com essas situações que eu apresentei aqui, sobre, enfim, a atitude do homem, a atitude do pessoal querendo linchar o assaltante. Porém, nós temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes, entende? Não adianta ficar só reclamando da vida e não querer sofrer consequência nenhuma. Se você faz o que você quer, sempre o que você quer, talvez aconteça o que você não quer também. Entende? Se você age com falta de consideração com os outros e deseja que eles te deem consideração, provavelmente você não vai receber consideração dos outros. Você vai colher o que você está plantando. Então, para o pessoal da minha idade, pessoal mais novo, 16, 15, 17 anos, enfim, 20 e poucos anos, da minha geração, escutem isso com atenção que eu estou falando com vocês, entendeu? Não fiquem reclamando enfim, de coisas que vocês estão fazendo, das consequências do que vocês estão fazendo. Mudem o comportamento de vocês. É a única coisa que vocês podem fazer. Entendeu? É a única coisa. Para finalizar, vou até dar um exemplo aqui para me incluir de novo aqui, para vocês não ficarem achando que eu tô julgando os outros, que não sei o que. Não é nada disso, irmão. Não é nada disso. O intuito aqui é construir positivamente algo bom na sua vida, entendeu? Te mostrar uma mentalidade, uma linha de raciocínio que vai agregar na sua vida. Então vou me incluir aqui também, só para vocês não falarem que eu tô de fora. Por exemplo, eu postando vídeo aqui falando sobre as minhas opiniões. É como se você chegasse aqui nesse exato momento, comentasse uma besteirada aqui do que eu tô falando, e eu aparecesse reclamando, falando que você não pode falar isso de mim, que não sei o que, entendeu? Sendo que se eu tô postando vídeo, é porque eu quero que os outros vejam. Até porque eu quero passar essa mensagem, eu quero transformar positivamente a mentalidade de você e das outras pessoas que estão me assistindo. Então se eu tô postando é porque eu quero que os outros vejam. Se os outros verão o que eu tô postando, isso depende do algoritmo, mas se os outros verão o que eu tô postando, eles também vão ter, como que eu posso dizer, não é o direito, enfim, eles poderão comentar o que eles querem, certo? Porque o comentário está aberto. Então não tem como, a não ser que eu feche o comentário, entendeu? A não ser que eu desativasse os comentários e não deixasse ninguém falar. Entendeu? É a única opção de eu impedir as consequências, de certa forma, né, do que eu estou fazendo, do meu ato de gravar vídeos e falar sobre as minhas linhas de raciocínio, as minhas visões sobre a vida. É a única forma. Mas mesmo assim, eu ainda não vou impedir completamente, porque o pessoal pode fazer corte meu fora de contexto, pode postar e todo mundo vai acreditar e vão começar a falar mal de mim pra caramba na internet. Isso tá certo? Não. Não tá certo tirar as coisas de contexto para poder me ferrar na internet. Porém,
nós temos que, entendeu? Nós temos que entender que isso é possível acontecer. Entendeu? Então, se você não quer correr risco nenhum na internet, por exemplo, não apareça na internet. Se você não quer correr o risco de ser linchado roubando e não simplesmente só ser preso, então não roube. Se você não quer correr o risco de ser objetificada pelos homens de mau caráter, falando baixaria sobre você, te olhando apenas como carne, apenas como corpo e não como a mulher que você é, então não poste foto de biquíni. Então não se comporte dessa maneira, entende? Novamente, para deixar claro aqui, porque o pessoal na internet é complicado. Eu não concordo com isso, eu não concordo com o homem de mau caráter que age assim, eu não concordo com pessoal que vai lá e lincha o bandido, sendo que o certo é ele ser preso. Se ele já vai ser preso no tempo que ele linchar, entende? Porque eu sou cristão, então não tem como eu concordar com algo assim. Porém, isso tudo está suscetível a acontecer. Entendeu? E nós não temos como mudar isso. Não temos. Mesmo, ainda que tivesse leis impedindo várias coisas, e tem leis impedindo várias coisas, as pessoas fazem mesmo assim, irmão. Entendeu? Porque o mundo jaz do maligno, não tem jeito. Não tem jeito. A essência do ser humano é ruim. O que você pode fazer é você evitar isso e se tornar uma pessoa que não faz parte disso. Mudar a sua essência através de Jesus Cristo, através de Deus. É isso que você pode fazer. Entendeu? Então, esse vídeo aqui é só para deixar claro que você deve enxergar que as coisas que você faz terão consequências. E serão positivas ou negativas. Ou tanto uma quanto a outra. Você não pode controlar essas consequências. Entendeu? Você não pode controlar essas consequências, mas você pode controlar o seu comportamento. É isso que é isso que eu queria deixar aqui de recado para vocês, entendeu? Não faça o que você quer sem esperar nenhuma consequência negativa sobre isso. Não faça. Isso se chama responsabilidade, maturidade, tá? Até a próxima, pessoal. Comenta aí algum tema que você quiser, que aí já vai me ajudar bastante aqui. Se inscreve, deixa o like. Até a próxima.